Olá, eu sou a pesquisadora doutora Franciane Fernandes Galvão Molina e hoje vou apresentar o trabalho intitulado As Metáforas de Consumo do League of Legends Focus Group com Jogadores, que foi de autoria do Luciano Mota, orientação minha e da professora Olga Pepsi. Bem, falando na questão do que é League of Legends é um jogo do gênero MOBA, que é um jogo de multiplayer, uma batalha de multiplayer online, onde você consegue se juntar com pessoas de várias partes do mundo e competir. Então, na verdade, são duas equipes que se enfrentam nas arenas do modo de jogo a fim de derrotar a equipe adversária, né? E utilizando os seus personagens que são chamados de heróis ou campeões. É um jogo que teve o maior número de pessoas, jogadores ativos no mundo, ou seja, 100 milhões ao mesmo tempo, jogando ao mesmo tempo. E nós vemos que esse movimento de jogos, de games, é um movimento cultural e econômico crescente, recente e crescente, né? Ele gera bens físicos e virtuais. Nós víamos antes a questão dos bens físicos, festas de aniversário, entre outras coisas, e nós temos também os virtuais, são chamados os produtos que vocês compram dentro do jogo, que nós vamos abordar nesse texto, são as skins. Então, o League of Legends foi um jogo criado em 2009, né, pela Riot Games. E em 2015 ele foi líder de faturamento, 1,6 bilhão ao ano. Teve um crescimento de 65% em comparação a 2014. E no final do circuito brasileiro que teve aqui no país, reuniu 12 mil pessoas para assistir a batalha lá na Arena do Palmeiras, em São Paulo. Então foram mais, além dessas pessoas, foram mais de 800 mil pessoas em transmissão online e em cinemas. Então, porque realmente ele confere prêmios, né? Foram 5 milhões em prêmios, 5 milhões de dólares. Em 2006 também foi transmitida pela Sport TV, a final. Em 2017 foi transmitida toda a temporada no circuito brasileiro de jogo. E esse estudo ele, a nossa proposta é colocar em base os estudos relacionados ao significado de consumo do Holt. Ele criou uma classificação que divide o consumo em 4 formatos: consumo como experiência, consumo como integração, como participação e como classificação. Logo, os objetivos desse estudo seria compreender realmente os significados atrelados ao consumo de skins no jogo League of Legends, para que a gente possa identificar as motivações, as emoções, como é feito o consumo de skin, o que isso representa na classificação dos jogadores, então até mesmo na composição individual deles. A metodologia foi uma pesquisa qualitativa com viés descritivo, os dados secundários foram coletados a partir de documentos e notícias, né, sobre o jogo em sites especializados, justamente por causa da questão econômica que nós precisávamos atrelar também a questão do consumo, para justificar também a compra dos produtos. Os dados primários foi feito primeiro um questionário que foi aplicado com alunos do curso de administração noturno da UEM, e jogadores, né, desse jogo, que foi para levantar quem eram esses jogadores. Então, o questionário que foi aplicado foi para identificar dados demográficos, basicamente, renda familiar, idade, gênero, tempo que jogam, horas jogadas, e se compravam, né, nos jogos e se comprar algum item no jogo nos últimos 6 meses. Então, foram 38 alunos respondentes e desses 38, 13 foram selecionados para o Focus Group. Mas nos dias do Focus Group, somente 9 pessoas participaram e foi separado em dois grupos. Grupo 1, que foi composto com 5 jogadores, e grupo 2, com 4 jogadores. Bom, quanto à revisão bibliográfica, como nós trabalhamos com games, né? Mas o primeiro, a cabeça teórica, né? O núcleo teórico do trabalho foram as metáforas de Holt, né? Então, é um estudo que o Holt trouxe a partir do texto dele, How Consumers Consume, a Typology of Consumption Practices, e ele estudou clubes de beisebol, né? E ele identificou como os consumidores interagiam uns com os outros, com os objetos, né? Que formavam as ações deles. E
e baseado nas literaturas do CCT, né, que é Consumer Culture Theory, a teoria da cultura do consumo, e o significado do consumo. E assim ele levantou 4 categorias. Ele propôs a divisão, né, do consumo em 4 categorias, como podemos ver aqui no gráfico, no quadro. Nós temos 2 propósitos primeiros, né, primeiros propósitos da ação e a estrutura da ação de consumo. Então, dividido em 4 partes, nós temos ações autotélicas, ações instrumentais, ações objetivas e interpessoais. Dentro da ação autotélica, nós temos o consumo como experiência e o consumo como participação. Nas instrumentais, o consumo como integração, o consumo como classificação. E, dentre as ações objetivas, assim por diante, como vocês puderam verificar. Então, é um consumo, nós entendemos como um estado psicológico que enfatiza mesmo os estados emocionais e esse processo emocional, do estado emocional, ele surge no ato de consumir diversas dimensões experienciais, no caso, a hedônica, a estética, a autotélica e subjetiva. Então, é por isso que o Holt acabou elaborando essa metáfora justamente pelo que ele identificou nesses consumidores de beisebol. Ainda falando de consumos virtuais, nós entendemos que os jogos estão cada dia mais sendo utilizados, inclusive como ferramentas de ensino, né? Então, é um canal de informação aberto a todas as pessoas, né? E é importante que os profissionais de marketing se atentem para isso, porque é um novo modelo de mercado, um novo modo de relacionamento profissional entre as pessoas. Então, falando em comércio eletrônico, são novas oportunidades de negócios geradas pela venda. Nós temos o Second Life, que foi um contexto que eu pesquisei também há alguns anos, de a compra de skins também, de roupas, e o gasto de dinheiro, né, para você transformar o seu avatar num avatar desejável. Então, no espaço, é importante no espaço virtual avaliar o consumo a partir de uma ótica diferente da física, porque a gente tem que entender a física, nós estamos aqui, nós vemos, nós pegamos o produto, já virtual não. Então, ele está baseado basicamente nas emoções humanas. É uma mudança mesmo do esquema de comunicação na internet. Então, ele assume um papel mais ativo na relação daquilo que vai ser ofertado. Logo, as experiências emocionais que acontecem na internet influenciam sim os resultados de compra, e isso deve ser aproveitado como uma experiência positiva e deve ser utilizado pelas empresas, assim como tem sido utilizado por algumas marcas de luxo, inclusive, que vendem em outros jogos, não o LoL, vendem skins ou produtos específicos da marca de luxo, né? Então, assim, essas experiências de compra, ele auxiliam fazendo com que a pessoa permaneça mais no jogo, e quanto mais você disponibilizar produtos, aumenta a intenção de compra das pessoas. E assim, você consegue fazer uma associação favorável à marca, aumentando a lealdade do consumidor, né? Que o consumidor muitas vezes não consegue comprar um produto Louis Vuitton de forma física, mas compra uma skin virtual, um produto virtual. E, e esses sentimentos que geram a compra virtual, eles vão depender do tipo de produto e do nível de experiência do consumidor. Ainda falando sobre o LoL, foi feita uma revisão também sobre quais estudos são feitos, quais pesquisas científicas sobre o LoL foram feitas nos últimos 5 anos, e foi constatado poucas, na verdade, porque foram feitas buscas identificando palavra-chave, título e resumo, mas em buscando todas as áreas de conhecimento, dos 137 que foram encontrados falando de game, de alguma coisa, nós chegamos a 17. 17. Por que utilizamos por uma área multidisciplinar? Ou seja, como vocês podem verificar no quadro, encontramos artigos publicados sobre o jogo ou que tenham relação com o jogo na área de comunicação, administração, ciências sociais, sociologia, antropologia. Por que a gente considerou esses 17? Porque
Querendo ou não, as áreas estão interligadas e somente da área de administração seriam três apenas, né? Então achamos interessantes. No caso, vocês podem ver que esses que estão em negrito são onde no título deles se encontram a palavra League of Legends. Os outros e os demais se encontram na palavra-chave ou no resumo. Falando dos resultados. Então, foi feito o questionário aplicado e convocado esses 9 participantes para o focus group, né, pedindo liberação de imagem, porque eles foram gravados nesse processo. Então, nos dados demográficos, podemos ver ali, são todos homens, na idade de 18 e 23 anos, que jogam LOL a mais, tem alguns que jogam LOL entre 1 e 2 anos, mas podemos ver que 56% jogam mais de jogam há mais de 3 anos. 56% jogam mais de 3 horas semanais, né? Mais de 5 horas semanais. Então, o consumo é muito alto diante desses selecionados, né, para o Focus Group. Então, a maioria joga já há muito tempo e 44% deles compraram nos últimos 6 meses entre 1 e 4 vezes skins, né? E falando da renda familiar, a renda familiar principal, né, deles é até 5 salários mínimos. Então, é importante ver esse aspecto demográfico. Então, as experiências como objeto de consumo que foram elencadas foi diversão, emoção, humor, né, para se envolver, eles acabam comprando para se envolver mesmo. A idade foi relevante, porque vê que os mais jovens jogam mais, né? E os principais motivos que levaram eles a consumirem, né, comprar essa skin foi a customização do personagem, o status, a diversão e a diferenciação, principalmente, porque eles ficam incomodados quando eles não têm um skin que eles possam se distinguir dos pares, né? Mas, e por isso, a Riot Games acaba lançando sempre produtos e promoções de produtos deles, né, de skins. Então, chegando ao resultado das metáforas, nós identificamos como as ações autotélicas consumem como experiência, foi identificada a partir da emoção, né, dos entrevistados pelo consumo, o processo de compra ou ganho, né, nós identificamos isso como ação autotélica e a experiência própria de compra que provê um contexto da experiência do jogo. Já no consumo como integração, os resultados demonstram pelas falas da identidade dos jogadores. Eles precisam de distinção, eles levam em consideração as ações digitais assemelhadas às ações da vida real, né? Como o sentimento de humilhação, se sentem humilhados por não ter determinada skin. Consumo como participação, né? Como jogo, fazer parte, por mais que o contexto leve a participação, a os participantes eles têm relacionamento entre si, né? Eles têm posicionamento verbal diante, né, de xingamento ou de parceria entre os jogadores, entre eles, né? Então, eles têm também a diferença entre identificar os nobres e os veteranos, né? Os jogadores novos e os mais velhos. Eles têm as estratégias de xingamento como apelo emocional para o jogo, né? E também o uso da skin acaba sendo essa distinção necessária para participar do jogo. E o consumo como classificação é salientado pelos termos, né? Os jogadores como superiores e inferiores, querendo ou não, é um status social e necessidade de avaliação individual em relação a outros jogadores. Então, a classificação que eles criaram em relação ao valor e a distinção da skin, né? Enfim, o consumo das skins está associado a vários significados, a extensão do eu, a diferenciação, a poderes, termos relacionados ao consumo, né? Então provoca sentimentos prazerosos por ganhar, de frustração, incômodo, né? Eles desenvolvem uma linguagem própria para o consumo de skin. Eles acabam tendo funções simbólicas com desdobramentos funcionais reais, né? Então vemos o poder simbólico que a skin dá ao indivíduo que a porta. Então os jogadores eles não veem como uma possibilidade de ter uma aparência diferente, mas é uma forma de instrumentalização da relação entre os jogadores, né? Então, elas são, sim, as skins são utilizadas como ferramentas classificatórias de indivíduos e também de interação entre os jogadores. As limitações desse estudo
a iminência do público masculino e o problema de alguns não comparecerem. Futuras pesquisas deveriam englobar mulheres jogadoras, outros jogos, né? O consumo de skins de outras faixas etárias. Aqui estão as referências. O nosso muito obrigada a todos que assistiram.